Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 48 – Preparações para a Batalha. Parte 3. Gazef passou pelo portão principal e chegou às barracas no anel externo da cidade. Ele exalou profundamente, para aliviar a fadiga que nublava sua mente. Ele estava exausto. A reunião que ele acabara de comparecer o deixou ciente de que era um mero cidadão. Por permanecer ao lado do rei em todos esses anos, ele testemunhou muito da sociedade nobre, então gradualmente passara a entender o modo como pensavam. Mesmo assim, ele frequentemente se deparava com respostas e atitudes que somente aqueles nascidos e criados para a nobreza entenderiam. Gazef não conseguia entender o porquê pensavam daquela maneira, especialmente o conceito de valorizar o orgulho da nobreza em detrimento de benefícios concretos. Não, ainda mais inescrutável do que isso era a noção de priorizar o orgulho de um indivíduo sobre os cidadãos. Gazef examinou lentamente seus arredores. Os soldados, gritando enquanto corriam de um lado para o outro, eram o povo. Eles eram o povo do reino, que veio de vilarejos por todo o país para combater a guerra vindoura. Eles não passavam a confiança de um soldado. Suas mãos se moldaram para segurar cabos de enxadas, não de espadas. Protegê-los deveria ter sido o dever daqueles que governaram sobre eles. Se entregassem a Rantel, eles estariam ferindo as pessoas que viviam na cidade, exatamente como o rei disse. Contudo, Gazef recordou a imagem de Ainzogon, usando aquela estranha máscara. Ele havia retornado ao vilarejo Carne logo após o anoitecer, e não havia sinal de ter travado uma dura batalha. Mas ele estava certo de algo. Apenas 2 pessoas haviam derrotado facilmente os inimigos que tinham dizimado completamente Gazef e suas tropas. Rei Feiticeiro, esse título se adequava à sua forma ímpar naquela noite. Enfrentá-lo diretamente era loucura, mesmo assim ele a escolheria. Mas ainda assim isso faria as pessoas sofrerem. Merda! Gazef xingou, incapaz de pensar em uma solução. O que ele deveria fazer? A confusão no campo de batalha era um sinal de morte iminente. Mesmo o homem-soldado como o mais forte da região ainda poderia morrer se não conseguisse se concentrar. Isto era especialmente verdade se o seu adversário fosse Ainzogon. Era verdade que ele não testemunhou a batalha que salvara o vilarejo Carne. E ainda assim, seu salvador não disse que ganhou, apenas que os expulsou. Mas qualquer um poderia dizer que foi uma mentira deslavada. Mas por que ele mentiu dizendo que fugiram? Depois que Ainz e Albedo partiram, ele visitou as planícies onde haviam lutado, mas não encontrou sinais de massacre. Ele não havia encontrado um único cadáver. Enterrar dezenas de corpos consumiria muito tempo. Sem corpos, sem evidência física, a afirmação de eles fugiram ganhou credibilidade. No entanto, isso partia do princípio que Ainzogon não usara magia. Quem sabe, pode haver magias que poderiam transportar corpos ou desintegrá-los. Além disso, Gazef tinha um palpite. Embora se originasse puramente do seu instinto de guerreiro, quando presenciou Ainz retornar ileso para o vilarejo, ele pôde sentir a leve fragrância de morte emanando dele. Não era que eles tinham fugido, mas ele os deixou fugir. Por causa disso, Gazef confiava em seus instintos sobre o que Ainz dissera. Não havia base ou evidência para isso. Os corpos da escritura da luz solar não estavam em lugar algum, mas certamente estavam mortos. Eu não entendo. Ele era um Magic Caster que poderia aniquilar os inimigos que derrotaram Gazef, e pôde fazê-lo sem sequer um arranhão. Quão poderoso ele era! Certamente, ele estava vários níveis acima de Gazef e seu bando guerreiro. O que aconteceria se um ser assim aparecesse no campo de batalha com tal magia? Gazef mais uma vez olhou para as pessoas, um mix de emoção tomava conta de seu ser, medo, desespero e frustração. Quando 2 Magic Caster usam magia do mesmo nível, o Magic Caster mais forte naturalmente seria capaz de produzir uma magia mais poderosa. Então, que horrores resultariam se Ainzogon fosse lançar uma Fireball? Pais que tinham que alimentar seus filhos pequenos, filhos que tinham que sustentar seus pais doentes, jovens prestes a se casar. Todas essas pessoas que tinham deixado suas famílias para trás estavam aqui. Qual a probabilidade de suportarem um ataque assustador assim? Seria impossível.
Eles se desintegrariam com um golpe, com apenas uma única magia daquele grande mágico Caster. Se fosse uma magia de fogo, eles se tornariam cadáveres carbonizados. Se fosse uma magia de gelo, eles se transformariam em cadáveres congelados. Se fosse uma magia de eletricidade, eles seriam cadáveres eletrocutados. Não havia dúvidas que no fim, seria a morte certa. Mas, e quanto a Gazef? Ele poderia aguentar? Ele estava bastante certo de que poderia aguentar um golpe sem morrer. Porém, esse tipo de pensamento pode ser ingênuo demais. Como as coisas foram acabar assim. Lutar contra a Inzogon era definitivamente um erro. Gazef sentiu que a Inzogon não era um homem sem coração, dada a maneira como ele salvara o vilarejo Carne. Todavia, simultaneamente, ele sentiu que não era um bom samaritano qualquer. A imagem que ele tinha de Ainz era de um homem que não mostrava piedade daqueles que se opunham a ele. Eles deveriam ter evitado o conflito e o tratado com polidez. Depois disso, poderiam ter sido capazes de negociar um local diferente. Enquanto Gazef olhava para as pessoas que o rodeavam, com uma sensação pesada em seu coração, ele avistou um jovem de armadura branca do canto de sua visão. Junto com ele estava um espadachim com passos tão leves que quase dava a impressão de flutuar. Era Climb Brain. Havia uma terceira pessoa por trás deles, e eles estavam ansiosamente discutindo algo. Quem é aquele? Acho que já ouvia. Ele é um dos ex-aventureiros Orixalcum do Marquês Raven. Gazef estava familiarizado com a antiga equipe de aventureiros, aqueles que as pessoas comuns depositavam suas esperanças, já que todos eles eram de berço simples. De certa forma, eles eram seus veteranos, pois vieram antes dele. O paladino do Deus do Fogo, cuja profissão exterminador do mal se destacava em lutar contra monstros de alinhamento maligno, Boris Achelson, 41 anos. O sacerdote do Deus do Vento, um sacerdote guerreiro que poderia se defender em combate com qualquer lutador, Gohan Disgard, de 46 anos. O guerreiro que incorporou espadas dançantes em seu estilo de 4 espadas, Franzen, de 39 anos. O mágico Caster é elogiado como um estudioso, que criou várias magias com seu nome, Lundikvist, de 45 anos. E finalmente, o ladino conhecido como o não-visto, Lokmeyer, de 40 anos. Gazef relembrou suas alcunhas enquanto os contava em seus dedos. O único que conversava com Climb era o ladino, Lokmeyer. Por sinal, ele aparentemente trabalhou com Climb Brain durante o distúrbio demoníaco, ajudando-os a se infiltrar no território inimigo para resgatar reféns. Eles não pareciam tê-lo notado, mas Gazef sentia que era errado abordá-los e se intrometer no meio deles. Dito isso, ainda seria rude não dar um oi. Além disso, todos eles iriam para o campo de batalha em breve. Embora as chances de entrarem em combate fossem baixas, dado que estariam protegendo o rei, imprevistos poderiam acontecer. Pode ser a última vez que eles vejam uns aos outros. Se possível, ele queria ter uma conversa privada com os dois. Como se o mundo estivesse concedendo seu desejo, Lokmeyer assinou para os dois e partiu. Climb e Brain permaneceram, sorrindo de algo. Os laços entre os dois haviam se fortalecido durante a perturbação demoníaca na capital. Seja como amigos ou discípulos ou companheiros, eles construíram um relacionamento complexo e mutuamente benéfico. E foi por causa dessa relação que Brain era agora um colega de Climb, um colega soldado da princesa Renner. Gazef não pôde deixar de lamentar o fato de ter permitido um guerreiro a par com ele ser dragado para isso. No entanto, ele conseguiu se acalmar enquanto observava os dois. Era assim que deveria ter sido. Gazef sorriu ao se aproximar da dupla. Essa armadura é muito chamativa. Na capital não tem problema, mas no campo de batalha vai ser notado facilmente. Será que eu aviso o Climb disso? Havia muitos soldados no campo de batalha, mas Climb se destacava entre eles pois quase nenhum deles usava a armadura completa. Além disso, sua armadura era de um branco prateado muito bonito. Os arqueiros o alvejariam, e a cavalaria o usaria como alvo. Embora as chances de Climb fossem muito boas contra um cavaleiro imperial médio, ainda havia guerreiros mais fortes do que ele. Os 4 cavaleiros imperiais eram um desses exemplos. Se não me engano,
Brain-Sama o presenteou com essa armadura. Ela não deve estar muito familiarizada com o campo de batalha se tiver ordenado uma armadura dessa cor. Ela era muito boa com táticas, mas aparentemente estava totalmente alheia à realidade de um campo de batalha. A princesa ficaria triste se o Klimb morresse. Com corantes mágicos, eles poderiam mudar temporariamente a cor da armadura e devolvê-la ao normal quando retornassem à capital. Ele se aproximou dos dois por trás enquanto pensava sobre isso. Brain virou o rosto e sua mão alcançou o cabo de sua katana. Como esperado dele. Consegue-me sentir a essa distância. A armadura de metal fazia barulho quando seu portador caminhava. Não seria estranho que as pessoas percebessem e reagissem ao som que se aproximasse. No entanto, o ambiente estava lotado. Várias pessoas ocupadas se preparando para a batalha. Seria difícil notar o som dele se movendo em meio deste clamor. Claro, era uma questão diferente para um ladino, especialmente um com treinamento especializado. Brain estreitou seus olhos. Então, ele olhou para Klimb e sorriu, como se sorrisse de uma pegadinha. Embora Brain desse a entender outras coisas, isso não era problema. Gazef sorriu de um jeito parecido e teve o cuidado de não fazer barulho enquanto avançava cuidadosamente para Klimb ainda inconsciente da situação. Embora estivesse usando armadura de metal e não tivesse sido treinado para se mover silenciosamente, Klimb ainda não o havia notado, e parecia estar discutindo algo com Brain. Seu desafio era chegar ao local diretamente atrás das costas de Klimb, o que ele conseguiu fazer. Gazef baixou a mão em um golpe de karatê, diretamente na cabeça desprotegida de Klimb. Ai ai! Klimb tropeçou para trás enquanto gemia de um jeito completamente não masculino. Quando seus olhos reconheceram Gazef, eles se abriram. Mas não é o Strono. Che. Depois que Klimb engoliu suas palavras meio formadas, Gazef continuou: silêncio. Revelar minha identidade aqui será muito problemático. Apenas me chame de Gazef. Embora ele fosse o capitão guerreiro, o homem mais forte do reino, muitos aldeões das áreas rurais do reino não sabiam como ele era. Em suas mentes, o capitão guerreiro tinha provavelmente 2 metros de altura, portando uma espada gigantesca e armado em um traje de ouro brilhante. Gazef não queria diminuir as expectativas e, além disso, chamar a atenção seria irritante. Eu sinto muito pela minha falta de... Relaxa, você não fez nada de errado. Disse Gazef ao interromper o pedido de desculpas de Klimb com um sorriso irônico. Então, o sorriso assumiu um novo significado. Ainda assim, precisa ficar mais alerta. Afinal de contas, não sentiu alguém com uma armadura completa se aproximando de você. Eu sei que não deve haver inimigos aqui, mas mesmo assim. Qual é, Gazef? Ficar relaxado não é tão ruim assim. Ficar travadão demais que é? Então, Brain, como você me notou de tão longe? Não tá na cara. Havia uma presença estranha no ar. Gazef notou que Klimb estava olhando para Brain e para si mesmo com olhos cheios de surpresa. Klimb, como guarda pessoal da princesa Renner, você precisa ser capaz de sentir presenças como essa. Se não notar um assassino oculto, sua preciosa responsabilidade vai acabar diferindo. Ah, era isso. Eu queria saber o que estava fazendo. Faz sentido. Ei, Klimb-kun, esse seu estilo de luta foi você quem inventou, não é isso? Você aprendeu a treinar os sentidos também, né? Ah, não. Eu me concentrei em técnicas de combate. Me desculpe. Relaxa, só queria confirmar. E assim, não querendo criticar, mas para ser sincero, eu era desses antigamente. É fácil esquecer de praticar essas habilidades sensoriais treinando sozinho. Sabe? Mas é um hábito perigoso. Afinal, na maior parte do tempo você não terá uma luta cara a cara contra um invasor conhecido. O rosto de Gazef estava um pouco vermelho. O olhar em seu rosto quando ele olhou para o Brain parecia dizer: não vai dar lição de moral no menino aqui, né? Em primeiro lugar, treinar esse esforçado jovem guerreiro também era um dever do capitão guerreiro. Ele sentiu vergonha por não conseguir isso. Como Klimb nascera como um plebeu, era importante não deixar os nobres vê-lo titubear enquanto estava a serviço da família real. Por exemplo, se Gazef desse uma surra em Klimb em um duelo, os nobres fofocariam que Klimb não era digno de proteger a princesa. Por outro lado, se Gazef pegasse leve com Klimb,
ambos virariam alvos de fofocas maliciosas. Não havia necessidade de elogiar um homem como ele por fazer uma pequena boa ação não quando esse homem declarara orgulhosamente que serviria ao rei, por isso, abandonara um jovem guerreiro. Não, eu não deveria sentir vergonha. Quando eu tiver tempo para fazer isso, eu deveria, não importa, eu vou deixar por isso mesmo. Já que foi gentil a ponto de apontar as fraquezas do Kling bem na minha cara, eu farei o meu melhor para treinar os pontos fracos dele. Obrigado, Gazef-sama. Não precisa ficar se curvando por isso, garoto. Você serve a família real como eu, isso faz de você meu subordinado. Mesmo assim, eu não o guiei, em vez disso, passei esse trabalho para outra pessoa. Você não precisa agradecer por algo que é minha obrigação. Quanto mais Kling agradecia, mais culpado ele se sentia. Não acha isso um saco? Você tem um pé na sociedade nobre. Mesmo assim, um bando de gente fica te colocando cabresto e te impedindo de fazer as coisas que tem vontade. Agora você é o parceiro do Kling, e protege a princesa Renner ao lado dele. Isso não faz de você uma dessas pessoas também. Eu sou tão livre quanto um pássaro. Não me sinto um lacaio da princesa Dono e nem nada do tipo nossa, foi mal. Eu não deveria ter dito isso. Ser subordinado da princesa é apenas uma coisa temporária. Quando eu cansar disso, ou me encherem o saco, eu vou caçar meu rumo indo em frente. Brian sorriu. Sua expressão era tão fria e límpida quanto o céu de outono. O homem cabisbaixo que Gazef reencontrara na capital meses antes não estava à vista. Ele estava com inveja de como Brian poderia viver de maneira tão livre. Falando nisso, está tudo bem para o senhor conversar assim com a gente, Gazef-sama. Bem, eu estou realmente meio ocupado agora, mas eu só queria espairecer um pouco e aí, vocês dois têm algum tempo livre? Brian e Kling se entreolharam em resposta à pergunta de Gazef. Tempo livre? Sim, eu acho. Não tenho muito o que fazer, apenas arranjando meu equipamento. Então, eu espero que vocês certo? Disse Gazef enquanto olhava para uma das torres de vigia nas muralhas da cidade antes de completar, querem ir lá. Ninguém se recusou e Gazef liderou o caminho. Por ser o capitão guerreiro, nenhum soldado o deteve. Dessa forma, chegaram ao lugar que Gazef tinha em mente, o lugar com a melhor vista da cidade. As paredes mais externas de Errantel eram o ponto mais alto da cidade. Resumidamente, eles tinham a melhor paisagem, podia-se ver bem ao longe. E como o ar aquecido pelo calor das muitas pessoas abaixo deles não chegava a esse lugar, o vento frio do inverno refrescava seus corpos. Que bela vista! Exclamou o rapaz em sincera alegria ao olhar para o sudeste. Aquelas são as planícies Katze. Isso mesmo. É um lugar cheio de undeads, é envolto em neblina durante todo o ano. Vai se tornar um campo de batalha em poucos dias. Depois de responder, Gazef respirou fundo e depois exalou com força. O ar fresco encheu seu corpo. Ele esperava que isso expulsasse os sentimentos desconfortáveis que tinha a respeito de Ain Zongon. É uma vista bonita mesmo. Valeu a pena virar subordinado da princesa só por isso. É isso que os Magic Casters que usam Fly veem o tempo todo. E deve ser por isso que há tantos esquisitões entre eles. Eu acho que ver o mundo assim realmente muda sua perspectiva. Até parece. Por que não tenta trazer alguns nobres aqui e ver se funciona? Se ficarem a mesma merda, empurramos daqui de cima. 2 pássaros com uma pedra. Gazef sorriu ironicamente do comentário de Brian. Se as pessoas pudessem ser mudadas dessa maneira, ele as arrastaria em correntes, se necessário. Kling parecia compactuar do comentário, o que fez Gazef se sentir melhor. Haha. Vir aqui com vocês foi a coisa certa a fazer. Me sinto aliviado agora. Bem, é um lugar legal. Mas por que chamou a gente aqui? Aqui é bem isolado. Não vá me dizer que juntou 3 marmanjos aqui só pra olhar a paisagem? Ou há alguém que você quer morto? A súbita mudança no tom de Brian perturbou Gazef. Bem, não acho que vou poder proteger a princesa e vai ser uma pena não poder treinar o Kling por mais tempo, mas Gazef, eu te devo uma. Farei qualquer trabalho sujo que pedir com um sorriso no meu rosto. Brian não estava brincando. O olhar em seus olhos era sério. Não tem nada a ver com isso, Brian. Não é nada disso. Sabe que eu não levei uma vida exatamente pura e imaculada, né?
Imaginei que sim, Brain. Sua espada já bebeu muito sangue. Mas o mesmo aconteceu com a minha. No seu caso, foi o sangue dos inimigos do reino. O meu é o resultado dos meus próprios desejos, e o sangue que eu derramei é bem diferente do seu. Está tentando expiar seus pecados. Não, que nada. Eu fiz muita coisa nessa vida só para te derrotar. Eu dediquei minha vida a isso. E mesmo depois de descobrir que tudo que isso que eu tanto queria não é nada demais, não sinto nenhuma culpa alguma. Mas você me fez abrir os olhos e quero retribuir o favor. É só isso, nem precisar pensar demais a respeito. Sim, mas entenda que não quero que faça essas coisas. E que história é essa de favor que eu fiz? Aquele dia que nos encontramos de novo na capital. A resposta de Brain foi um sorriso amargo. Não se preocupe, eu só senti que você me ajudou. Quanto mais dizer que não é para me preocupar com isso, mais eu acabo me preocupando. Diante da recusa inflexível, Gazef decidiu mudar de assunto. Bem, sabem que eu não tinha nenhum motivo especial ao trazer vocês aqui, não é? Klimb falou, mas Brain apenas levantou uma sobrancelha. Só pensei que seria legal conversar enquanto tínhamos algum tempo livre, e aconteceu que esse foi o único lugar que deu para fazer isso sem me preocupar com o que os outros pensariam de mim. Se estivéssemos na capital, eu conheço um lugar onde poderíamos beber sem ninguém perturbar também. Sério, só queria jogar conversa fora. Pensei que ia me dar alguma ordem secreta. Não, não é bem assim. Como devo dizer? Nós poderíamos morrer a qualquer momento no campo de batalha, e esta pode ser a última vez que nos vemos. No entanto, como ele poderia dizer coisas tão depressivas? Esquece. Ah, sim, Klimb, essa armadura é um pouco chamativa. Não seria melhor pintá-la de uma outra cor? Sabe como as coisas são, pode se tornar um alvo prioritário no campo de batalha. Sinto muito, Stronoff-sama, infelizmente não posso fazer isso. Klimb recusou sem hesitação. Se eu me sair bem no campo de batalha trajando essa armadura, vou trazer honras para a princesa Renner. Além disso, muitos dos nobres sabem que eu uso uma armadura branca. Se eu mudar de cor por temer o perigo, zombarão de mim e vai acabar respingando na Reinar-sama. Por isso eu prefiro enfrentar meu destino de peito aberto no campo de batalha e tentar obter louvores para ela. Quando ele olhou nos olhos de Klimb, Gazef engoliu as palavras que queria dizer. A princesa Renner não quer que você morra. Não confunda bravura e imprudência. Melhor engolir alguns sapos no presente e ter um futuro para dar a volta por cima. Entretanto, nada do que dissesse seria persuasivo o suficiente para convencer Klimb de seu curso. Foi como Klimb disse. Sua armadura era como a bandeira da princesa Renner. Suas ações heróicas melhorariam sua posição, e o inverso também seria verdade. Klimb foi salvo pela princesa Renner, e em seu coração estava a noção de que minha vida pertence à princesa. Gazef não tinha como abalar esse tipo de convicção. Era a mesma coisa de sua lealdade para com o rei, portanto eu ficaria feliz em morrer pela princesa Renner. Gazef não tinha como responder ao jovem tão decidido. Ei, por que tá falando que vai morrer a qualquer momento? Pode relaxar, Gazef, vou ficar de olho no Klimb-kun. Eu não vou deixar ele fazer nada estúpido. Mesmo que se meta em problemas cabeludos, eu vou dar um jeito de salvar o rabo dele. Se fossem apenas os 4 cavaleiros imperiais, não há dúvida de que você ganharia, Brain. Mas contra aquele homem, Ainzogong temo que acabe morrendo em vão. Esse Ainzogong é tão forte assim? Ah, lembro que mencionou ele aquele dia na sua casa. Depois do distúrbio demoníaco, Gazef e Brain beberam e conversaram como suas vidas tinham passado desde o grande torneio. Foi assim que o nome de Ainz surgiu. Posso dizer com segurança que nenhum cavaleiro imperial pode vencer você. Os 4 cavaleiros imperiais também não têm chance. Até se o mais poderoso Magic Caster do Império, Fluder Paradine, entrasse em campo, você ainda seria capaz de escapar se estivesse com sorte. Mas contra o Ainzogong Brain, desculpe a sinceridade, mas morreria em um piscar de olhos. Isso realmente soa bem forte. Tem alguém capaz de comparar com ele? Tudo que eu sei, Brain, é que ele é mais forte do que o imaginável. Pense na pessoa mais forte que conseguir, depois multiplique algumas vezes. Nossa, se ele é forte assim, fico até curioso em ver ele contra o Seba-sama.
Sebas? É o velho que o Klimb estava falando. Embora aquele velho cavalheiro pareça ser bem forte, ainda sinto que o Gondono seria mais forte que ele. Falando assim é até difícil de acreditar. Complicado. Eu mesmo não posso imaginar alguém mais forte que o Sebas-sama. Ei, me tira uma dúvida, por que se dirige a um inimigo com tanto respeito? Porque ele é digno. Mas dizer isso por aí poderia gerar problemas para o rei, dado que posso ser considerado seu porta-voz. Brain deu de ombros. Você fez muito pela gente, Capitão Guerreiro Sama. Klimb-kun, você também fez sua parte pro reino. Quanto a mim, tô bem com o que vier. E a princesa Sama é realmente muito gentil. Palavras como essas se adaptam bem à personalidade de Brain. No entanto, sua atitude desrespeitosa em relação à família real não podia ser descartada. Embora o Gazef Stronov, que era um leal vassalo do rei, pudesse ter entortado as sobrancelhas para isso, o Gazef Stronov, que era um guerreiro, apenas sorriu diante da ousadia do homem. Se alguém estivesse observando, ele teria que repreender Brain, mas agora, apenas os três estavam aqui. Então ele só precisava usar seu lado guerreiro. Realmente Areinar-sama é muito gentil. Bem, acho que está na hora. Só me resta aceitar que o Klimb não vai tingir a armadura. Então, tomem cuidado por aí, por favor. Agradeço profundamente a preocupação dos senhores. Mas a princesa Renner me disse antes que eu precisaria trabalhar arduamente para fazer jus a essa armadura. Então, embora eu esteja muito triste por não poder seguir seus conselhos, não vou mudar de ideia. É como dizem e é o que temos por hoje. O vento frio passou pelos três. O céu era de um azul turquesa e não havia a sensação de que uma guerra estava prestes a eclodir. Contra essa pintura natural, Gazef viu Klimb com um olhar sério no rosto. Enquanto pensava em não deixar muitas pessoas morrerem, seu coração se encheu de alegria e tristeza. Como se quisesse eliminar esses sentimentos, Gazef decidiu mudar de assunto. Falando nisso, do que estavam falando antes? Brain e Klimb se entreolharam e então Brain falou por eles dois. Ah, diferente de você, a gente teve um tempinho livre antes. Então eu pedi ao Klimb que me acompanhasse numa missão. Tinha mais um com a gente, o Lockmeyer, então pedi que ele nos levasse ao Messias da capital, aquele aventureiro adamantite. Ouvimos dizer que ele estava ficando nessa cidade, então decidimos ir dizer um oi. Oh, se refere ao Momondono. Isso, esse aí mesmo. Eu o vi passando na capital. Chamam ele de o guerreiro mais poderoso de todos os tempos. Aqui a atitude do Brain mudou. Ele estava mais sério agora. Aí eu queria discutir algumas coisas com ele. Discutir. Gazef repetiu a palavra como um papagaio aprendendo a falar. A expressão de Brain estava difícil de ler. E, sobre aquela vampira. Shoutier Blood Fallen. Shoutier Blood Fallen. A vampira suprema, que havia quebrado o espírito de Brain Unglaus, rival de Gazef. Ela era um monstro que a humanidade não poderia derrotar, e ela apareceu na capital. Brain pensou que ela poderia ter algo a ver com Jaldabaoth, mas já que falou nele, sabia que o Momondono usou um item mágico muito raro para derrotar um vampiro chamado Onyopenoko. Dizem que uma parte da floresta foi destruída por uma grande explosão, e quando o Momondono retornou, sua armadura estava danificada, com sinais de uma grande batalha. Gazef ouvira isso do prefeito. Ah, sim, eu também ouvi falar disso. É por isso que eu queria falar com ele. Ao meu ver, Shoutier Blood Fallen é um ser que nem mesmo um aventureiro adamantite pôde vencer. Não é que eu suspeite dele ou algo assim, mas queria perguntar se realmente derrotou esse vampiro aí. Esse tal de Onyopenoko me interessa também. Está dizendo que pode haver outros vampiros assim por aí. Isso mesmo, Klimb-kun. Pelo que aprendi, Momon está perseguindo 2 vampiros. Eu queria confirmar se são Onyopenoko e Shoutier. E então? Bem, sobre isso. Brain encolheu os ombros. Infelizmente, ele não estava por perto. Tinha saído por causa de um pedido. Não tenho ideia de quando ele vai voltar. Nossa, que pena. Eu também não tive sorte. Eu não tive a chance de falar com o Momondono. Se eu tivesse algum tempo, gostaria de falar com ele. Não é muita coisa. Gostaria de pelo menos agradecer por salvar a capital. Mesmo? Então depois que a guerra acabar, por que não vamos juntos?
Se a gente tiver sorte, poderemos encontrar ele. Klimbikun, quer vir com a gente? Eu ficaria feliz em ir com os senhores. Assim que se fala. Agora sim tem um motivo algo para voltar vivo. Ele é um guerreiro adamantite. Espero aprender algumas coisas dele. Realmente, é certo que podemos aprender algo útil. Como que tipo de inimigos ele lutou? Estou ansioso para ouvir sobre suas façanhas. Olha só, essa é nova. Então gosta desse tipo de coisa, Gazef? Ah, bastante. Afinal, sou um guerreiro, é natural que eu esteja interessado, então tratem de voltar com segurança, entenderão? Gazef olhou para as planícies Katze. Há uma taberna na capital com excelente comida. Assim que esta guerra acabar, nós vamos lá para comemorar. Tudo por minha conta. As economias são destinadas a coisas desse tipo. Espero todo mundo lá para brindar a vitória. Brian caminhou até o lado de Gazef e olhou na mesma direção que ele. Então, eu posso ir junto. Klimbikun, você bebe. Embora as leis do reino não estabelecessem tecnicamente uma idade legal para beber, ninguém venderia álcool para um menino na adolescência. Eu nunca bebi antes, então não tenho certeza. Jura? Então precisa experimentar e ver como é. Pode chegar o dia em que precise beber com os outros, como agora. Tem razão. Tem que saber o quanto consegue beber antes de ficar bêbado. Compreendo. Então, espero que me deixem acompanhá-los. Isso mesmo. Enfim, o dever me chama. Não joguem suas vidas fora por nada. Depois que Gazef terminou, Brain e Klimb acenaram para ele.